Olá, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez, no 10º episódio do curso Preservando o Passado através da Fotografia, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Passos, gestão 2020, com a Secretaria Municipal de Cultura, através do projeto Cultura Cura, aqui no ano de 2020. Hoje, o assunto da aula é a velocidade do obturador, velocidade do disparo, os efeitos que ele causa em congelar e deixar o rastro do movimento. E também eu vou finalizar o assunto exposição, voltando a falar sobre o ISO, sobre o zoom, sobre a intensidade da luz, sobre o obturador, sobre o diafragma, que foi o último assunto, né? E agora, finalizando toda a questão da exposição e da fotometria, vou falar da velocidade do disparo, velocidade do obturador. Portanto, o conteúdo da aula de hoje será a velocidade do obturador, quais os efeitos que a utilização da velocidade do obturador causa na cena, tanto quando ela vai congelar um movimento, assim como ela vai deixar o rastro desse movimento. E quando eu opto por uma dessas duas opções, uma dessas duas escolhas, eu tenho uma consequência que é o quê? Entrar mais luz ou entrar menos luz na câmera. Então influencia também na quantidade de luz, na exposição dentro da imagem. Esse é um efeito que pode dar melhorar muito a qualidade da imagem, como também pode causar alguns defeitos de movimento, né, de tremor na câmera, porque com velocidades mais lentas eu corro esse risco também de ter esse tremor com a câmera que pode gerar um defeito na imagem. Para iniciarmos o conteúdo teórico, eu vou ler uma frase do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado para deixar um pensamento antes de começarmos a parte mais densa, mais teórica. Quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo.
A fotografia é uma questão também de momento decisivo. O Cartier-Bresson, fotógrafo francês, definiu esse termo momento decisivo, onde todos os elementos de composição, todos os elementos de planejamento para a imagem se juntam aos elementos emocionais. Portanto, assim, essa foto ela se torna mais forte, mais criativa, né? E se torna parte da história também. O obturador é uma ferramenta dentro da câmera que determina o resultado da sensação de movimento em uma fotografia. É o dispositivo que regula quanto tempo o sensor vai receber luz, quanto tempo ele vai estar recebendo luz de acordo com essa ferramenta. É o período em que o sensor coleta a luz quando é feita a exposição. Então a cortina abre e fecha uma velocidade determinada pelo próprio fotógrafo quando ele utiliza a exposição manual ou quando a câmera está no automático, ela própria define esse tempo que a cortina vai abrir e fechar, dependendo, claro, daqueles outros fatores importantes que eu já citei nas aulas anteriores. O ISO influencia, o zoom influencia, a intensidade que a luz está influencia, assim como o diafragma influencia. Então, com o obturador, essas 5 ferramentas elas ajudam a mostrar a quantidade de luz exata para aquela foto. O obturador é uma das principais ferramentas da câmera fotográfica. Junto com o diafragma, o conjunto dessas duas ferramentas é o conjunto mais importante dentro da câmera. Assim como as lentes são importantes também para a qualidade estética e artística da imagem. A escolha do tempo de obturação vai depender principalmente dos níveis de luz e daqueles fatores que eu já citei anteriormente. Quanto mais tempo o obturador permanecer aberto, mais luz vai atingir o sensor. Então, se ele abriu e ficou, ele vai continuar captando luz até que a cortina feche novamente. Então, é o tempo em que o sensor irá receber essa quantidade de luz que está na cena, dependendo do ISO que nós estamos usando também. Se o enquadramento é aberto ou ele é fechado, isso influencia. Na intensidade que essa luz está, se eu estou num ambiente externo com luz do sol, se estou num ambiente interno com a luz filtrada, e também com o diafragma que está escolhido para fazer aquela imagem, né? Se é um diafragma mais aberto ou um diafragma mais fechado. Então tudo isso vai influenciar dentro da imagem. Eu preciso corrigir e balancear todos esses elementos e essas informações
da melhor forma para que a minha foto fique com a exposição correta. E isso é fundamental para qualquer fotografia. A velocidade do obturador deve ser suficiente para congelar aquela ação, aquele movimento dentro da cena e garantir nitidez e qualidade na imagem. Porque se eu não coloco uma velocidade correta, pode ser que essa imagem ou a câmera balance ou o movimento na frente da câmera ele pode borrar a imagem, né? Não ficar nítido. Então isso pode causar um problema para o fotógrafo quando trabalha com velocidades mais lentas. Então essas velocidades elas são determinadas por uma sequência de números, assim como os números do diafragma, os números F, as velocidades seguem números também, uma escala de números que vai de uma velocidade mais rápida até uma velocidade mais lenta. Na aula anterior, eu disse que o diafragma era a íris dos olhos. Ele abria e fechava com aberturas determinadas, assim como fazem as nossas íris. Já a velocidade do obturador faz o papel das pálpebras, que abrem e fecham com velocidades diferentes. Quando ela está aberta, normalmente ela trabalha em frações de segundo. 1/60, 1/80, são frações de segundo. Ou então com segundos inteiros, 2 segundos, 4 segundos, 30 segundos, né? Dependendo do tipo de fotografia que eu vou fazer. Então ela trabalha com essas frações. Existem frações mais rápidas, por exemplo, 1 milésimo de segundo, 4 milésimos de segundo. Então existem essas variações entre elas. Quando ele está fechado, ele não entra luz. Então ele está fechado, não entra nenhuma luz, ele abre com tempo pré-determinado e fecha. Então nesse tempo aberto, a luz entrou, sensibilizou o sensor da câmera e fechou a cortina novamente. Além de congelar a ação, ela também sugere o movimento. Não é todas as vezes que o movimento aparece na imagem que isso é um problema. Isso pode ser utilizado de uma forma artística, criativa, mostrar o movimento de uma água na cachoeira, mostrar o movimento de um veículo na rua. Isso é um efeito que pode ser mostrado de uma forma criativa.
Portanto, o obturador tem a função inversa. Quando aumentamos a velocidade, diminuímos o tempo de exposição. Ele desempenha um papel importante na transposição de imagens em movimento para uma imagem estática. Então, tem uma ação acontecendo na cena, eu faço a foto com uma velocidade mais rápida, ela capta aquele instante em que a pessoa ou objeto estava fazendo um movimento, no momento exato, ela congela uma fração de segundo de um tempo que não vai voltar mais. Então isso é muito importante, tem que saber o exato momento de apertar o botão, de disparar o obturador da câmera e saber também o tempo correto para utilizar essa velocidade. Com prática, com experiência, com o tempo, nós vamos achando uma velocidade correta para cada uma das ações que tem tempos e velocidades diferentes. Assim como os níveis de luz em cada ambiente podem variar muito, do escuro para o claro. Quanto menor for a velocidade de obturação, menor será o tremor da imagem. Sendo assim, a imagem ficará mais nítida, com mais qualidade. Deve-se utilizar a velocidade do obturador rápida para fotografar motivos ou assuntos dentro da cena que estão rápidos. Então eu preciso ter velocidades rápidas para que eu congele o movimento de uma ação mais rápida. A maior parte das imagens registradas pelas câmeras fotográficas, elas são tiradas com uma velocidade entre 1/60 e 1/500. Essas imagens com essas velocidades normalmente estão congeladas. Dependendo da velocidade do que acontece na cena, essas imagens ficam congeladas. Geralmente, a gente deseja que as imagens fiquem congeladas. Vamos dizer aí que 90% das fotos registradas pela gente serão fotos com o assunto congelado. Mas existe aqueles outros 10% que a gente pode variar a velocidade, principalmente para deixar o rastro do movimento dentro da cena. Isso é um efeito criativo que pode ser utilizado, mas que tem que tomar um cuidado quando eu não desejo esse efeito e preciso utilizar velocidades mais lentas.
Na aula sobre lentes, eu falei que quando utilizássemos as objetivas, teleobjetivas, né, as lentes de alcance mais longo, ou quando utilizamos o zoom na câmera, quando eu aproximo o zoom do assunto na câmera, o tremor da câmera fica mais evidente. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu utilizo ou uma teleobjetiva ou estou usando o zoom da câmera para que o tremor não fique mais evidente, porque ele vai ficar mais evidente. O balanço aparece mais, o peso às vezes da teleobjetiva pode pender a câmera para baixo, né? Então eu tenho todas as possibilidades de tremer mais a câmera quando eu estou utilizando essas duas ferramentas, a teleobjetiva e o zoom. Então, para utilizar essas duas ferramentas, o que é necessário? Eu aumentar a velocidade, eu deixar a câmera, a velocidade do disparo mais rápido. Sendo assim, o tremor fica menos evidente do que se eu estiver utilizando velocidades mais lentas. Então, quanto mais longa for essa teleobjetiva, quanto mais milímetros ela tiver, mais rápida deve ser a velocidade de obturação da câmera. Então, eu preciso pensar nessas possibilidades. Mais velocidade. Uma teleobjetiva com milimetragem maior, ela vai precisar de uma velocidade de disparo mais rápido também. A escala de tempos do obturador, ela pode variar entre 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, meio segundo, e aí começam as frações. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 15, 1 sobre 30, 1 sobre 60, 1 sobre 125, 1 sobre 500, 1 milésimo de segundo, 2 milésimos, 3 milésimos, 4 milésimos de segundo. Em algumas câmeras pode chegar até 8 milésimos de segundo ou mais, ou tempos mais rápidos. Então essas escalas elas são variáveis entre principalmente os tipos e modelos de câmera diferentes. O assunto agora são as longas exposições, tempos de exposição mais longos. Então, mesmo que o assunto esteja estático, a câmera pode movimentar durante o ato fotográfico e borrar a imagem, tirar a nitidez dessa imagem. Usa-se então uma longa exposição para captar aquele movimento. Eu preciso, quando eu vou deixar o rastro desse movimento, eu quero que aquele movimento apareça, eu utilizo as fotos com longa exposição. O movimento mínimo na imagem pode comprometer, e esse movimento pode acontecer na câmera, a câmera balançar, tremer, ou o zoom da câmera oscilar, pode acontecer um movimento na frente da câmera, alguém mexer, e isso pode comprometer a nitidez da imagem.
Então, para fotografias com longas exposições, é necessária a utilização de um tripé ou de um suporte, alguma coisa que vá estabilizar a câmera na hora de realizar o ato fotográfico. Para quase todas as imagens acima de 1/30, é necessário que eu coloque um tripé. Mas para quem tem um controle maior, pode-se utilizar algumas técnicas para suportar a câmera de uma forma melhor. Uma dessas técnicas é colocar a correia da câmera em volta do pescoço e esticar ela o máximo possível, porque assim ela vai dar mais estabilidade do que se a correia estiver bamba. Outra coisa, colar os cotovelos no corpo é uma outra forma de estabilizar um pouco mais a câmera para essas fotos em longa exposição. E uma coisa que é fundamental também durante o ato é prender a respiração. Prendo, faço a foto e volto a respirar, porque esse movimento de inspirar e exalar, ele pode comprometer também, é um movimento mínimo que a gente às vezes não consegue perceber, mas a câmera, pela sua fragilidade, né, ela acaba registrando esse movimento. Outro efeito interessante de ser feito em longas exposições é a chamada panning. A panning, eu vou acompanhar um movimento de algum veículo, de algum objeto ou de algo que esteja em movimento com velocidades em longa exposição, porque aí a câmera, o movimento da câmera somado ao movimento desse objeto ou dessa pessoa, ela vai congelar aquilo que está em movimento e vai borrar todo o fundo que estiver estático. Então é uma foto, um estilo de fotografia bem criativo, pouco utilizado, mas que criam imagens sem muita realidade, mas que são muito criativas e bonitas esteticamente quando feitas da forma correta. Na pane, o fato de seguir o assunto em movimento faz com que inexista deslocamento entre a câmera e o assunto. Eles estão percorrendo o mesmo espaço. Isso faz com que todo o fundo, todo o restante estático fique borrado, né, presente esse borrão, realçando a sensação de movimento, tanto do fundo quanto do objeto em movimento. Então isso cria uma foto muito criativa, que gera uma repercussão quando elas são feitas da forma correta. Todo mundo gosta muito desses estilos, desses efeitos de fotografia, diferentes dos comuns, dos usuais que a gente conhece, que são normalmente as imagens congeladas, os movimentos estáticos, congelados, para quase todas as fotografias que nós vemos normalmente. Então, assim como o diafragma tem os dois efeitos criativos de focar um espaço menor e focar todos os planos da imagem e as suas consequências, maior quantidade de luz e menor quantidade de luz, isso também acontece com a velocidade do obturador. Por quê? Quando eu utilizo velocidades rápidas, eu congelo o movimento e a quantidade de luz que entra e atinge o sensor é menor. Diferentemente de quando eu uso longas exposições,
as imagens ficam com uma quantidade maior de luz e o efeito criado é aquele borrão, é o efeito de movimento na imagem. Então tem essas duas possibilidades criativas também, mas influencia de uma forma positiva ou negativa na quantidade de luz dentro da cena. Então optamos por uma dessas duas ferramentas, eu optei pelo diafragma para focar uma área menor, eu abri o diafragma, a consequência é maior quantidade de luz dentro da cena, eu tenho que deixar a velocidade mais rápida para que eu consiga captar a quantidade de luz certa, perdendo luz com a velocidade. Então essa é a ideia. Quando eu opto pela outra ferramenta, pela velocidade, então eu quero congelar uma cena de um corredor. A pessoa está correndo na rua e quer congelar aquela ação. Então eu subi a velocidade, deixei ela mais rápida, entrou menos luz. Consequentemente, eu tenho que abrir mais o diafragma para entrar mais luz e balancear a quantidade de luz dentro da cena no fotômetro. Então, se eu optei por uma das duas ferramentas, a outra ferramenta irá balancear a quantidade de luz para que a foto esteja na exposição correta. Isso é muito importante, eu ter a câmera balanceada para ter fotos com qualidade. Então, se eu optei pelo diafragma, eu vou balancear com a velocidade. Se eu optei pela velocidade, eu vou balancear com o diafragma. Uma sempre vai balancear a outra, para que nenhuma pese mais e a foto fique escura demais ou clara demais. Ela tem que ter um meio termo entre as duas ferramentas, sempre trabalhando juntas. Eu usei uma, eu balanceio com a outra, para que elas estejam em harmonia, mais próximas da exposição correta. Vou finalizar esse assunto falando sobre a exposição e voltando em todas aquelas outras ferramentas que influenciam a exposição, tanto dentro da câmera, como o ISO, o zoom e a velocidade do obturador com o diafragma, assim como a intensidade da luz que está fora da câmera, essa intensidade, a quantidade de luz no ambiente. Essas questões são muito importantes. Então, quando eu necessito tirar uma boa fotografia, e a fotografia, para ela ter qualidade, ela necessariamente precisa de ter níveis de exposições corretos. A câmera, então, vai controlar algumas ferramentas, né? Ou então eu posso eu mesmo
colocar a câmera no manual e eu controlar essas ferramentas, o diafragma, o ISO, a velocidade e o zoom. Eu preciso conhecer a utilização de todas essas ferramentas, o que cada uma delas causa na imagem e aí ajustar dentro do balanço do fotômetro os melhores níveis de exposição. Então eu corrijo a intensidade da luz, posso aumentar a luz na cena, eu aumento ou diminuo o zoom, que aí eu vou ganhar ou diminuir luz na cena, eu modifico o ISO de um ISO baixo para um ISO alto, eu estou ganhando luz na cena, posso abrir o diafragma ou fechar o diafragma, assim como utilizar velocidades mais rápidas ou velocidades mais lentas para eu congelar ou borrar o movimento. Então todo esse mix de possibilidades criativas eu vou utilizar ele para balancear também a minha imagem, além de criar essa imagem. A exposição controla e limita a quantidade de luz que vai atingir o plano da imagem, o sensor nas câmeras digitais ou o filme naquelas câmeras antigas, analógicas. A abertura e a velocidade elas vão sempre trabalhar em conjunto. Nunca se esqueçam que se eu utilizo uma para criar de uma forma que eu queira, eu vou ter que balancear a câmera com a outra ferramenta. Isso sempre. Se eu estiver utilizando a exposição manual, é importante eu sempre utilizar e modificar as duas ferramentas. No automático, a câmera faz isso sozinha. Outro fator que é muito importante dentro dessa exposição é o ISO. Os níveis de sensibilidade mais altos ou mais baixos vão aumentar ou diminuir a quantidade de luz dentro da cena. Para eu produzir uma gama de tons mais correto, mais fiel àquilo que eu estou vendo com os meus olhos, sem colocar a câmera, eu preciso colocar níveis de luz, quantidade de luz exata, para que aquelas cores apareçam da forma mais real do que se eu utilizo outras ferramentas que podem atrapalhar essa imagem, deixar ela mais fria, mais quente, mais estourada, mais escura. Então todas essas possibilidades precisam estar com a exposição correta, com a balança zerada ou mais próxima de zerar. Para cada motivo, para cada cena, existem várias combinações de velocidade e abertura, de exposições diferentes, para que a foto esteja sempre com a balança zerada
e para que as imagens estejam sempre com a mesma exposição. Então eu posso variar entre velocidades e aberturas e a câmera vai estar sempre balanceada, com a luz sempre balanceada. Exemplos que eu posso dar para que a gente entenda essa situação. Eu estou usando a velocidade de 1/30, que é uma velocidade intermediária, e um diafragma de f11, também um diafragma intermediário. A balança está zerada com essas duas ferramentas. Eu subi a velocidade de 1/30 para 1/125. Qual a consequência de subir a velocidade de 30 para 1/30 para 1/125? Com isso, a velocidade vai se tornar mais rápida, eu vou conseguir congelar mais aquela cena, porém vai escurecer mais a imagem. Eu vou perder luz com esse aumento da velocidade. O que eu tenho que fazer para voltar a balança para o zero? Eu abro o diafragma, passo de f11 para f5.6. Estou abrindo o diafragma, ganhando mais luz. A balança que subiu quando eu aumentei a velocidade vai voltar e zerar novamente. E aí eu fiz uma outra modificação. Eu passei de 1/125 para 1/500. Aumentei mais a exposição, a velocidade. Com isso eu perdi mais luz. Eu consigo congelar o objeto mais rápido agora, mas eu tenho menos luz na cena. E aí o que eu tenho que fazer com o diafragma? Abrir ele novamente de 5.6 para 2.8. Então eu estou abrindo, aumentando a quantidade de luz na cena. Esses três exemplos, as imagens elas têm a mesma quantidade de luz na cena, a mesma exposição. Porém, os efeitos criados tanto na velocidade, congelar ou deixar um pouco do rastro, e as áreas de foco, elas vão modificando. Quanto mais eu abro o diafragma, menor fica essa área de foco. Então eu tinha uma área de foco com f11 um pouco maior, com 5.6 eu diminuí a área de foco e com o f2.8 eu diminuí mais ainda. Então esses dois efeitos foram modificados. Velocidade congelando e o diafragma diminuindo a área de foco, a profundidade de campo. Com as três imagens no mesmo nível de luz, com a mesma exposição, com a balança zerada nas três situações. A luminosidade dentro da cena ela vai variar bastante, dependendo do ambiente onde eu estou, se é um ambiente interno, um ambiente externo. Partes da imagem podem aparecer mais claras, partes da imagem podem aparecer mais escuras. A medição da luz dentro do fotômetro é nessa cena toda, é no enquadramento todo. Então eu preciso medir a quantidade de luz. Se eu tenho mais sombra numa área ou se eu tenho mais sol, eu não posso variar muito entre essas duas possibilidades. Por quê? Porque eu posso deixar a foto escura demais ou clara demais. Isso é um problema. Eu tenho que saber selecionar a cena correta e a exposição correta. Ou vou fotografar tudo na sombra, que seria o ideal, ou tudo no sol. Eu não posso balancear metade na sombra, metade no sol, porque isso vai gerar um problema em uma das duas partes da imagem. Pode ser na sombra ou pode ser na parte mais clara, que vai ter mais luz ou menos luz. Então isso vai acabar causando um problema na hora de fazer a exposição correta.
A exposição automática é muito utilizada por aqueles que estão iniciando na fotografia e ainda não têm um domínio sobre a exposição manual. O ideal é que todos aprendam a exposição manual e utilizem da câmera a melhor forma possível, para utilizar as técnicas corretas, da forma correta, com o equipamento fotográfico e não deixar com que a câmera utilize, pense pelo fotógrafo. Então eu preciso saber utilizar a exposição manual do jeito certo para que não haja problema na hora de fazer a foto. Se eu não sei ainda utilizar a exposição manual, existem alguns modos automáticos que podem ajudar. Eu já falei isso em aulas anteriores, o modo A, o modo T, que tem relação com abertura, com tempo. E quando eu utilizo o modo A, eu estou modificando a abertura e a câmera me dá o tempo, a velocidade, pronto. Quando eu estou utilizando o modo T, eu estou modificando a velocidade, o tempo do disparo e a câmera me dá o diafragma pronto. Essa é uma possibilidade que eu posso para aprender a utilizar a forma de exposição manual. Ou existem aqueles modos de cenas que eu também já falei, que utilizam tempos e aberturas específicos para cada assunto. O modo macro, que tem uma abertura maior para pegar um espaço menor. O modo esporte, que tem uma velocidade mais rápida para congelar um movimento. O modo paisagem, que tem um diafragma mais fechado para focar mais planos. O modo noturno, que tem diafragma e velocidade mais aberta e velocidade mais lenta para captar mais luz. Então existem esses outros modos pré-programados, automáticos, que a câmera ajusta sozinha velocidade e abertura. Se eu sei utilizar o modo manual de exposição da forma correta, eu posso utilizar todos esses modos, criar tudo isso sem colocar a câmera no automático. Eu posso executar todas essas funções abrindo e fechando o diafragma, aumentando e diminuindo a velocidade do disparo da câmera. Então, a exposição manual ela permite selecionar tanto a abertura, quanto a velocidade, quanto o ISO. O fotômetro embutido, que é uma ferramenta que tem dentro das câmeras, ele vai informar o resultado. Se eu tenho mais luz, menos luz, está super exposta, está subexposta, está clara, está escura a foto. Essa balança ela vai oscilar e vai dizer os níveis de luz corretos. Dependendo da variação de iluminação numa cena, certas áreas da imagem vão aparecer mais escuras e outras mais claras, independente da exposição que eu seleciono. Eu posso ter a balança zerada, mas posso ter áreas claras ou escuras dentro da foto. A balança vai medir a área toda da imagem. O fotômetro embutido, então, pode corrigir também se eu tenho uma área muito escura ou muito clara. Eu posso melhorar isso aumentando os níveis de exposição e corrigindo
isso tudo através do fotômetro embutido. O fotômetro, ele serve para ajudar o fotógrafo na hora de escolher os níveis de exposição, mas nem sempre ele precisa estar zerado. Ele pode estar com um pouco mais de luz, superexposto ou subexposto, dependendo da minha criatividade, da minha vontade de expor aquela imagem. Eu posso optar por fazer uma foto em silhueta, que vai ficar subexposta com menos luz, então a balança não vai estar zerada, ela vai estar mais pendendo para o negativo, para menos luz, ou então posso criar fotos com mais exposição, mais estouradas, para dar uma sensação de muito calor, de muito sol. Então eu posso ter essa possibilidade criativa também, né? Quando eu faço uma imagem subexposta de um ponto, eu não chego meio ponto, eu não chego a um ponto inteiro. Eu vou expor ela incorretamente, vamos dizer assim, em meio ponto. Para quê? Para que a foto se torne mais saturada, que ela ganhe um pouco mais de gamas de tom, para que eu possa aumentar isso de uma forma melhor. Então, com a imagem um pouquinho só mais escura, mais subexposta, eu tenho um pouquinho mais de cor dentro da imagem. Portanto, quando eu utilizo aberturas do diafragma grande, eu vou tirar o foco do fundo, dos planos do fundo, vou desfocar, focando uma área mais próxima da lente. É essencial esse tipo de abertura quando eu tenho quantidade de luz insuficiente, pouca luz na cena. Eu abro o diafragma, mas a consequência é trazer o foco para mais próximos. Quando eu dou o zoom, quando eu aumento o zoom da câmera, a minha abertura máxima pode diminuir dependendo da lente. Na maioria das lentes, se eu estou com o meu diafragma máximo, com a abertura máxima do zoom, se eu fecho o zoom, o meu diafragma tende a diminuir também de tamanho. Por quê? Porque a consequência disso é a quantidade menor de iluminação dentro da cena.
As aberturas médias variam entre normalmente 5.6 e 8 e 11, f5.6 e f11. É uma variação de diafragmas que podem resultar em fotos com uma qualidade melhor, com uma resolução melhor e que podem ter também áreas de foco consideráveis. Eu não preciso tomar muito cuidado com o foco, como abertura grande, que pode desfocar uma área onde eu não queira que fique desfocada. Então essas aberturas são as mais utilizadas, as aberturas médias. As aberturas pequenas são essenciais em condições de muita luminosidade. Quando eu tenho muita luz na cena, eu preciso fechar o diafragma para diminuir a quantidade de luz nessa imagem. Usada quando é necessário um aumento de profundidade de campo também. Quando eu necessito focar áreas maiores, eu uso as aberturas pequenas, eu fecho o diafragma. As menores aberturas são disponíveis normalmente nas objetivas fixas, nas lentes que não têm zoom, diferentemente das lentes que têm zoom, que vão ter diafragmas mais limitados do que esses diafragmas das lentes fixas. Dentro deste mesmo assunto exposição, agora eu mudo de aberturas do diafragma, grandes, pequenas, médias, para as velocidades, para a outra ferramenta que vai balancear a câmera. Velocidades baixas são essenciais em quantidades de baixa luz, quando eu tenho pouca luz, né, e podem gerar um borrão. Então estou usando velocidades lentas, velocidades baixas, eu preciso tomar cuidado com esse borrão, com esse tremor, e eu tenho que tomar cuidado também porque estará com uma quantidade de luz pequena. Já as velocidades médias, elas são muito usadas pelos fotógrafos, 1 sobre 60, até 1 sobre 500, 1 sobre 125, são velocidades que são utilizadas normalmente para congelar uma ação em níveis de luz variados, mas nos mais comuns que a gente conhece. Já as velocidades altas, velocidades mais rápidas, elas vão congelar com certeza o movimento, o motivo, né? E necessitam de uma quantidade de luz muito grande. Eu preciso ter muita luz na cena para que eu consiga utilizar essas velocidades ultra rápidas de 1 milésimo de segundo, de 4 milésimos de segundo e assim por diante.
Eu finalizo o assunto de exposição com uma frase do fotógrafo Peter Urmeni, que disse o seguinte: a fotografia é a poesia da imortalidade, da imobilidade. É através da fotografia que os instantes se deixam ver tal como são. Nós, por vermos contínuo, não conseguimos, às vezes, fragmentar um espaço de tempo, um milésimo de segundo, uma fração de segundo, como a fotografia faz. Então essa é a grande característica da fotografia, captar aquele momento, aquela fração de segundo que não vai voltar mais. Então é importante a gente saber escolher qual dessas frações de segundos vão ser aquela que vai registrar a cena, utilizando tanto a composição, a iluminação, o planejamento, como principalmente os nossos sentimentos. Chegamos ao fim de mais um episódio do curso Preservando o Passado através da Fotografia, iniciativa da Prefeitura Municipal de Passos e da Secretaria de Cultura do município de Passos, dentro do projeto Cultura Cura, aqui no ano de 2020. Eu encerro então a parte teórica, técnica das câmeras fotográficas e passo para o assunto mais criativo, mais gostoso de se estudar, que é a composição. Eu farei 2 episódios falando sobre a composição e depois irei iniciar sobre os temas específicos, arquitetura, natureza, fotografia de pessoas, animais e outros tipos de fotografia diferentes. Muito obrigado a vocês que me acompanharam aqui em mais um episódio. Me acompanhem também nos próximos episódios. Muito obrigado a todos. Namastê.